temos lutado pela purificação do culto puro. Tão difícil encontrar isso, mas Deus tem operado de forma extraordinária. Nossa igreja, nós temos lá em Salvador 3 igrejas que têm tudo, tanto só os salmos, quanto instrumentos, quanto a capela, e que obedece o diretor do culto conforme o princípio regulador das Escrituras. É tão difícil, então eu me sinto em casa, muito feliz de estar aqui, cantar os salmos com os irmãos e glorificar o santo nome do Senhor conforme Ele se agrada de ser adorado, com aquilo que Ele mesmo compôs, suas palavras. São as únicas que Ele é verdadeiramente digno de ser adorado. E eu sei que é Deus quem faz todas as coisas. Eu vim para atender lá a conferência reformada ali, cedo, e surgiu a oportunidade de vir aqui. E eu pensei, vou pregar lá na conferência, depois eu vou viajar. Eu não fazia ideia de quanto, nada, mas Deus me deu um ânimo de vida, apesar das minhas limitações de idade, Ele me deu ânimo. Eu sei que foi a vontade do Senhor que eu viesse conhecer os irmãos. E se for a vontade que Ele usar para fortificá-los, fortalecê-los nesse propósito, não desistir. Não fácil, nós temos oposições dentro da nossa própria igreja. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu sei o que estou falando. Estou jubilado, mas até pouco tempo participei ativamente dos concílios. Lutei lá no Supremo Concílio para a inclusão dos salmos no nosso plenário. Pelo menos 4 vezes eu me manifestei na Assembleia Geral, no concílio, quando era dado o relatório da comissão de Nódia, e cadê os salmos? O que é que não tem os salmos? E aí, isso mesmo é uma nota aí, da próxima vez. Então, mas Deus tem abençoado. Nós estamos com uma comissão brasileira de salmos que tem identificado esses salmos, identificou esse e outros. Ela está em plena atividade, a comissão. 15 em 15 dias nós nos reunimos virtualmente e trabalhamos uma tarde toda para identificar os salmos. E, se Deus quiser, vamos terminar o nosso saltério e publicá-lo, e dar esse legado maravilhoso para a igreja, língua portuguesa, poderá cantar os salmos, 150 salmos. É interessante quando eu falo assim, as pessoas dizem, o 119, mas o 119. Mas olha, Deus é tão perfeito que Ele fez o Salmo 119 todo de 8 em 8 versos, seguindo o alfabeto hebraico. Cada letra do alfabeto hebraico são 8 versos. E assim nós podemos cantar o salmo todo, mas não uma vez. Cada culto canta um verso ou outro, 8 versos. Nós já temos alguns
para todo o Salmo 119, todos os outros. Mas nós estamos colocando também outras melodias contemporâneas para facilitar a igreja e cantar também o Salmo 119, que é maravilhoso. Não sei se vocês têm aí algum do Salmo 119. Não, a gente ainda Ainda não, né? Irmãos, eu gostaria de trazer para os irmãos as considerações da palavra de Deus a respeito do culto. Nós temos os nossos padrões de fé, do Westminster. Foi escrito pelos puritanos. Em 1643, começou a Assembleia. Aqui já foi publicado em 1647, porque havia terminado. Aqui estão todos os documentos que foram feitos nessa Assembleia. E a confissão de fé, escrita por eles, homens piedosos, cheios do Espírito Santo, conhecedores profundos das Escrituras, teólogos de verdade, teólogos, homens de oração. Eles então elaboraram esse documento segundo as Escrituras. E o capítulo do culto, eu vou ler aqui o capítulo do que é o capítulo do culto, como introdução, para depois abrir a palavra de Deus para os irmãos e seguir, provando que é que, de fato, eles aqui elaboraram. Então eu vou ler, presta atenção. Capítulo 21 do culto religioso e do dia do descanso. Primeiro, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom, faz o bem a todos, portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e é tão limitado por sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito na Sagrada Escritura. Não pode ser adorado por sugestões, imaginações, invenções dos homens, sugestões de Satanás, representação visível. As únicas representações visíveis que nós temos são os sacramentos, batismo e Santa Ceia, nada mais. Ou de qualquer outro modo não prescrito na Sagrada Escritura. Isso tem que ser exatamente como Deus prescreveu na sua palavra. Então, os puritanos elaboraram o que foi chamado de princípio regulador do culto. Então, vocês já têm ouvido isso, pastor, já vai ser falado sobre isso, mas é para reforçar. Nós temos dois princípios. Um, que é humano, não é bíblico, e outro bíblico. Infelizmente, a maioria das igrejas, inclusive presbiteriana, se utilizam do que não é bíblico. Qual é? É o seguinte: não
está escrito nem ordenado nas Escrituras fazer determinada coisa no culto. Não está escrito, não está ordenado. Mas também não está proibido, é permitido fazer. Veja, esse é o humano, esse é o errado. Vou repetir. Não está ordenado nas Escrituras fazer no culto. Mas também não está proibido, então pode fazer. Eu vou dar um exemplo assim. Tem algum versículo na Bíblia ordenando usar vela no culto? Não. Não tem nenhum versículo ordenando usar vela no culto. Mas tem algum versículo proibindo usar vela no culto? Não. Então pode usar vela no culto. Isso é a Igreja Católica, Anglicana, Episcopal, essas igrejas por aí usam vela, mas também não tem nenhum versículo da Bíblia proibindo usar vela. Então eles acham que pode. Aí você já imaginou quanta coisa pode ser colocada no culto que não está ordenada, mas também não está proibida. Mas o princípio regulador que está aqui na nossa confissão de fé e está aqui na palavra de Deus, eu vou provar isso daqui a pouco, diz assim: não está ordenado nas Escrituras determinada coisa para fazer no culto, não está ordenado, então é proibido. Tá bom, não é para fazer. Esse é o princípio regulador da nossa confissão de fé. Esse é o princípio regulador bíblico. Não é para fazer nada no culto que não seja prescrito por Deus, ordenado por Ele. Veja que é mais restrito, né? E torna o culto absolutamente simples. Simples. Só para acrescentar, voltando aqui no capítulo 21, veja o que eles dizem que está prescrito. O que eles dizem? Os puritanos fizeram a confissão de fé, o diretório do culto. Eles não deram assim só um princípio para você, olha, tem que ser reverente, tem que ser. Não, ele nomeia os elementos do culto. Então você veja aqui, olha. O que é que contém o culto? Então, na seção 3 diz assim: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida a todos os homens, para ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com o auxílio do Espírito Santo, segundo sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança, e se for vocal, deve ser feita numa língua conhecida. Primeiro, então, oração. Está ordenado, tem que estar no culto. Sim, a leitura das Escrituras com temor piedoso. Então, segundo elemento que tem que estar no culto, que é ordenado. O princípio regulador é leitura das Escrituras. Velho e Novo Testamentos, preferência. Mas tem que haver leitura da palavra de Deus. Está ordenado.
Terceiro, a sã pregação da palavra, consciencioso ouvir dela, em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência. Então, a sã pregação, na verdade, é o ponto maior, é o clímax, é a pregação da palavra de Deus. Fidelidade à palavra de Deus, exposição à palavra de Deus. Então, pregação, oração, leitura das Escrituras, sã pregação. Estou lendo aqui. 4. O cântico de salmos com graça no coração. Como São Pedro, portanto, escrevendo aqui, que tem que ser como adoração e louvor no culto é o cântico dos salmos. Alguns querem dizer, no cântico sagrado, na Constituição, esse cântico sagrado está errado. É salmos, cântico dos salmos. Está na nossa confissão de fé. Se somos confessionais, temos que obedecer a confissão, porque nós entendemos que ela é a expressão fiel do que ensina as Escrituras. A gente fala, eu fico com a Bíblia no meu confissão. Bom, se a confissão de fé é o que ensina a palavra de Deus, então você tem que atender a confissão de fé, sim. Cântico dos Salmos. A Bíblia ordena o cântico dos Salmos. Salmo de ao Senhor. Não tem ordem para cantar outra coisa. A palavra de Deus. Cantar os Salmos. Eu estava conversando com o pastor lá, aquele verso que diz que a palavra de Deus, que é abundantemente vossa, cantando os salmos, hinos e cantos espirituais. Aí a pessoa lê assim, pensa, então é salmo, vamos cantar o hino binário e os corinhos, cantos espirituais. Mas isso é anacrônico, não pode interpretar assim, porque no tempo de Paulo não tinha hino e nem tinha corino. Então por que ele disse salmos e cantos espirituais? É muito simples. Eles usavam a Septuaginta. Paulo usou a Septuaginta, Jesus usou a Septuaginta. E na Septuaginta vem, porque isso está no hebraico, está no original, os títulos dos salmos. Então tem assim, Salmo de Davi, na sua Bíblia também, hino de Davi e cântico de Davi. Você vai encontrar isso. Às vezes um só tem os três. Salmo de Davi, hino de Davi, canta. Foi isso que estava na cabeça de Paulo. Porque ele diz assim, espirituais, pneumaticoi, espirituais, quer dizer, inspirados. Esse adjetivo qualifica os três. Salmo de Davi é inspirado, hino de Davi é inspirado, canto de Davi é inspirado. Então, cantar os salmos. E, bom, nós paramos no 4, né? Oração, leitura das Escrituras, pregação, cântico dos salmos. E 5, administração dos sacramentos, ou recebimento digno, devida administração e o digno recebimento dos sacramentos instituídos por Cristo, que são 2, batismo e Santa Ceia. Veja a nossa confissão de fé. Graças a Deus por esses documentos. Nós louvamos a Deus por eles. Eles são bíblicos, eles são fiéis às Escrituras. E a Igreja Presbiteriana do Brasil admitiu esta é a identidade presbiteriana. A idade presbiteriana não é porque tem SAF, porque tem TH, porque tem tradição. A idade presbiteriana são seus documentos. Você quer saber se é presbiteriano? Então, você tem que ser confessional.
Então, nós vamos ver agora na palavra de Deus como realmente Deus é exigente com relação ao seu povo e como Ele só aceita o que está ordenado. Eu quero antes fazer uma oração, vamos abrir os livros sagrados. Eu quero que o Espírito Santo fale no nosso coração. Senhor, humildemente buscamos a tua face. O assunto que vamos tratar é da maior importância, maior seriedade, responsabilidade. E respeito à tua vontade, aquilo que o Senhor quer, que tem sido desobedecido terrivelmente nos dias de hoje. E nós, ó Deus, queremos então trazer pelas Escrituras essa verdade, que o Senhor cele no coração de cada um que está aqui, nesta igreja, que tem buscado fazer a tua vontade, sendo organizada de forma obediente à tua palavra. Então, tem misericórdia e abençoa-nos nisso agora. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Se você puder seguir, os textos são vários, muitos, mas se você puder seguir, é bom. Vamos começar com Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 4. Abel e Caim. Habitou o homem com Eva, sua mulher, Gênesis 4. Esta concebeu e deu a luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel era pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, caiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andaste tirado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Nós temos aqui o primeiro culto descrito nas Escrituras, assim de forma mais detalhada, porque nós tivemos certamente com Adão, lá no pecou, Deus matou um animal, vestiu com a pele. Deus já estava mostrando os princípios do culto, que a única coisa que pode cobrir as vergonhas é o animal, o sangue do animal, que é para Cristo, o descendente que viria para ser ferido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão começou a aprender que, de fato, teria que ser cruento, sanguinário, o culto tinha que ter a centralidade de Cristo. Ele já começou a aprender. Certamente ensinou seus filhos, mas o que aconteceu aqui é que Abel, obedecendo a seus pais e a Deus, aprendeu, ofereceu o que era ordenado por Deus, segundo a sua palavra, que foi transmitida a ele por Adão, seu pai. Ele mata o cordeiro. E veja, aqui é especificado que ele tomou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Essa palavra aqui é importante, da gordura deste. Não era só o cordeiro, era a gordura do cordeiro. Porque isso apontava para Cristo e para o sacrifício dele. Não há culto sem sangue. O que significa? Não há culto sem Cristo.
de forma alguma. Então, ele ofereceu o culto que Abel ofereceu, foi segundo o princípio regulador, conforme Deus havia ordenado. Certo? Deus se agradou tanto da disposição do coração dele, de obediência, de reverência, de desejo de adorar mesmo a Deus, como da sua oferta. Caim resolveu inovar. Disse: não, eu vou oferecer a Deus o esforço do meu trabalho. Não. Eu vou oferecer um culto fruto da minha obra. Então ele ofereceu o culto desobediente. Não foi assim que ele aprendeu. Mas ele insistiu e fez. E Deus disse: está errado. Aceito o de Abel, mas não aceito o seu. Muitas pessoas pensam que só porque foi a intenção errada, certa de um e errada do outro. Não. A oferta. A intenção também, mas a oferta é que pesou aqui para ser aceita ou rejeitada. E a prova disso está lá em Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, confirma isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, pela fé, essa expressão pela fé aqui é importante, porque não é a intenção, o sentimento, fé, algo etéreo, não. Pela fé na palavra que Deus tinha ensinado ao seu pai Adão e que ele aprendeu. Então, pela fé na palavra que ele ouviu, na ordenança, de que era assim que Deus queria que devia ser o culto. E ele então fez pela fé na palavra. Ele aprendeu, ele fez, obedeceu. O culto dele foi obediente. Tinha Cristo, foi aceito. Mas de Caim não foi aceito. Então a gente vê aqui logo o princípio regulador, que é Deus aceitando um culto obediente conforme deveria ser, e Cristo aceita, e a recusa sem piedade da parte de Deus para um culto desobediente. Deus disse não para Caim, acabou. E é interessante ver aqui, uma coisa tão séria, Satanás é tão terrível, que tomou conta do coração de Caim, e ele sentiu ódio pelo seu irmão. Cada culto. Mas você vê que hoje também é a mesma coisa. Nós temos os que querem ser Abel, fazer o culto verdadeiro conforme Deus ordena, e tem os Caim dentro da igreja, com ódio mesmo. Ficam fazendo peixe, neapolitano, não sei o quê. E nem sabem que estão agindo como Caim, porque Deus está aceitando o culto obediente, conforme ele ordena, e não o culto desobediente. Mas vamos para frente. Veja como Deus é zeloso na questão do culto. Ele manda fazer um tabernáculo. Abra em Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, versículo 8 e 9. Veja a precisão, exatidão, cuidado que Deus tem na formação,
feitura do santuário. Versos 8 e 9, capítulo 25, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Quer dizer, Deus mostrou um modelo, como ele queria. Moisés teve a visão do modelo, como era direitinho. É assim que tem que ser feito, exatamente como eu lhe ordenei. Você vai ver como Deus é exigente nas medidas. No capítulo 26, verso 2, o comprimento de cada cortina será de 28 côvados, a largura de 4 côvados, todas as cortinas serão de igual medida. O verso 16 diz assim: cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Não podia ter nem em nenhum sentido nada diferente. Se Deus é tão exigente assim na feitura do tabernáculo, onde vai acontecer o culto, quanto mais com o culto, que é muito mais importante que o tabernáculo, é o culto que vai acontecer dentro do tabernáculo. Tinha que ser exato como ele ordenou. E as consequências são seríssimas para os que não obedecem. Nós já vimos com Caim, né? Uma marca, ele foi rejeitado. Caim não tem lugar na linhagem salvífica, redentiva. Não tem. Abel, sim. Bom, Abel não se casou, não teve filhos, mas depois veio Sem na mesma fé de Abel. Mas Caim não, Caim desgraça. Veja Levíticos capítulo 10. Aqui nós temos o caso de Nadab e Abiú. Morrem diante do Senhor. Veja o que diz o texto 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Agora, essa frase é importante. O que lhes não ordenará. Então Deus tinha deixado tudo claro para Arão e para seus filhos de como deveria ser feito. O fogo não podia ser outro senão do altar, lá no holocausto. Aquele fogo para acender aqui o altar do incenso. Era aquele fogo, não pode ser o fogo que vem das brasas do altar onde aconteceu o sacrifício, que apontava para Cristo. Então é esse fogo que tinha que acender aqui o altar do incenso das orações. Mas eles não pegar fogo no altar, não pegar fogo, qualquer fogo serve. Trouxeram fogo e acenderam. O que aconteceu? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Mas, irmãos, algumas pessoas dizem assim: olha, não importa como você faz, o que vale é a intenção. Mas, irmãos, se fosse isso, Nadab e Abiú não teriam morrido. Não é só intenção, não. Tinha que ser com fogo, Deus quer. Me ordena. Deus matou. Eles foram queimados. Mortos.
foi fácil para não perder 2 filhos assim, um dia só. Mas Deus disse para Moisés dizer, fique calado, porque eu serei santificado naqueles que se aproximam diante de mim. Então, é uma coisa muito séria se apresentar diante de Deus para a sua adoração. Por não ser o quarto teu pé quando entrares na casa do Senhor. Reverência, temor, tremor, e fazer tudo conforme a obediência. Nós estamos diante do Deus Santo, que é fogo consumidor. Mas, aí eu vejo pessoas falando assim, pastor, mas você vê aí todo mundo fazendo do jeito que quer, ninguém é torrado, ninguém morre não. Engano seu. Há muita gente já está morta, já está queimada diante de Deus. Está aí, queimado, morto, rejeitado, e sem falar outras coisas, o juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas. Em Deuteronômio, no capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 12, vou ler do verso 29 a 32. Diz assim, Deuteronômio 12, 29 a 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desabossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo assim como serviram ou cultuaram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram os seus deuses. Agora veja o princípio regulador. Tudo que eu te ordeno observarás, nada acrescentarás, nem diminuirás. Veja, meus irmãos, olha aqui. O Senhor está dizendo aos seus que entrar na terra, ora, eles vão me adorar. Só que vocês não pensem, não inventem de acrescentar, incluir no culto coisas que vocês viram no mundo, que essas nações fizeram aos seus deuses, para colocar no culto, contaminar meu culto de jeito nenhum. Aí você fala, bom, é claro, idolatria, sacrificar crianças, a Moloque, aquela coisa, era também. Mas não é só isso, não. Israel, muitas vezes, fez culto a Javé de forma errada, contrária, e conforme outras nações. Eles ficavam olhando para as outras nações e achavam bonito algumas coisas que eles faziam lá. Por exemplo, nós temos Jeroboão, né, que resolveu fazer um altar bonito que ele viu lá, pegou as medidas para fazer o altar. Deus condenou, mandou um profeta lá, profetizou contra aquele altar que se abriu, as cinzas caíram. Altar, nada a ver. Então,
último aviso, não façam isso. E o que mais tem acontecido hoje é a influência do mundo no culto. Pessoas imitando o que eles fazem nos shows aos seus ídolos lá. Eu digo ídolos até não precisa estar cantores e tal. Eles acham bonito e querem trazer para a igreja. Então, triste. Até tem letra boa e tal, mas a forma é o que acontece nesses shows. Até heavy metal estou trazendo para culto. Então eles vão falar o versículo, vão cantar o versículo, qualquer da Bíblia, vamos dizer, o versículo que Deus ama o mundo, porque não, e tal, e aquela coisa toda, e usam assim e tal. Irmãos, isso é imitar o mundo. Mas a letra é boa, tudo bem. Mas, queridos, está imitando o mundo e trazendo para a igreja. Por quê? Nós temos o que Deus tem ordenado para fazer o mundo. Aí você vê a maioria das igrejas, uma igreja batista lá, tão tranquila, em si pastor, de repente mudou completamente, pintaram de preto, não sei o quê, e estão fazendo totalmente diferente. Tiraram o púlpito, agora é um palco para fazer apresentações, tem até também dança, puxa, não sei. Não é um culto, os sofás sentam para conversar sobre coisas que não tem pregação. Imitando o que não está nas Escrituras. Então, imitando os outros, como faz no mundo, fazendo aqui. Mas o pessoal gosta, você tem que se submeter à audiência, porque senão não vai ficar ninguém. Isso é pragmatismo. Isso não é crer no poder da palavra de Deus, que pela pregação opera no coração. Paulo diz: não me vergonho pelo Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, não é método, não é coisa do mundo, não é show. Bom, imitando, guarda, não te laces em imitá-las, porque eu odeio isso aí. Deus diz: destruir, tirei essa terra para vocês ficarem no lugar deles. Agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Então Deus abomina. Veja o que está em 1 Samuel capítulo 13. Eu estou pulando, porque são muitos exemplos, mas eu sei que passamos no horário, então vamos ver o que é mais importante. 1 Samuel capítulo 13, versículos de 8 a 14. Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele não podia deixar mais, só os sacerdotes podiam, só Samuel podia. Samuel, segundo aqui o texto, não veio no tempo atrasado, né? Então Saul disse: trazei o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Aí respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando aqui, e tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás,
eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal. E aí eu não obtive ainda a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E veja como Deus é rígido e rigoroso. E coitado de Samuel, da Saúl, né? Forçado pelas circunstâncias, o povo está indo, ele comendo. Vou fazer aqui o holocausto, era contra a lei, Deus condenou isso. Não podia fazer, não podia. Nem as circunstâncias está acima da obediência ao Senhor. Eu fico pensando, muitos conselhos resolvem, vamos botar bateria, porque senão a gente vai perder os nomes. Eles foram embora. É melhor eles estarem aqui do que lá no mundo, tocando bateria aqui do que lá no mundo. Essa é a justificativa. Forçado pelas circunstâncias, nós botamos bateria, tudo aí. Mas Deus não aceita isso. Deus não aceita. Não está ordenado. Não está ordenado. Aí como é que segurou pela palavra de Deus, pela pregação fiel das Escrituras, ensinando a eles a verdade de Deus, ensinando eles a adorar como Deus quer que adore. Resultado: começa assim. Aí, sabe o que acontece? Eu tenho pregado, vou nessas igrejas que eu prego. Quando acaba o louvor, barará, que acaba o louvor, você vê a filhinha saindo, tico, vai começar a pregação. Fora da igreja, ele não quer saber de pregação. Aqueles gostam do louvor e tal, mas não quer saber de pregação. Eu estou vendo. Então, o prejuízo da desobediência de Saúl foi perder o reino, pela desobediência no culto. Foi outra coisa, desobediência no culto. Ele fez o que não era ordenado no culto e perdeu o reino. Mas ainda no capítulo 15 aqui, tem outra Saúl. Feia, coisa feia. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 15, disse Samuel a Saúl: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ele se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo, soltou em Telaim 200.000 homens de pé e 10 mil homens em Judá. Chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, disse aos queneus ídicos: retirai-vos daí,
meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram entre os amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente de Shem. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, de bois e animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Não quiseram, por conta própria. Eles tinham mandado, mas eles não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruída. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído a Saul rei, porquanto deixou de me servir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou o Senhor: Samuel, mandou Samuel para encontrar com Saul para mim. Anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que ele levantou para si um monumento, e dando volta, passou, desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, falou o povo, né? Trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas do bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha, a gente desobedeceu, mas sobrou um bom motivo. Nós vamos fazer um cultão aqui de gratidão. Tá. Então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores e os amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: não, pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a lição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ora, veja a resposta de Samuel. É a resposta do Senhor Deus. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja, mas está tão claro. O problema é que o culto tem que ser obediente, conforme Deus ordenou. E é melhor não fazer culto se não for obediente.
É melhor obedecer do que sacrificar. E eu tremo nesse versículo 23. O camarada, ele já tinha sido advertido com relação ao que ele fez no holocausto lá, pelas circunstâncias que Deus tinha advertido a ele, tá? E ele repetiu a desobediência agora. Então, ele diz, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, uma obstinação em fazer a coisa errada. O culto tem agora feição de feitiçaria. A obstinação é como idolatria, culto a ídolo do lado. Quer dizer, Deus olha para esses cultos desobedientes e abomina. Para ele é feitiçaria e idolatria. Que coisa! Isso era para a gente tremendo e ter mais zelo, cuidado de como fazer o culto. Aí vem Davi, não é Davi, ele é um segundo o coração de Deus, mas pisou na bola também. Coitado. Não foi exatamente ele, mas quem tinha a responsabilidade de saber como devia fazer a coisa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, 1 a 3. Samuel, agora, Davi agora quer trazer a arca, 2 Samuel, já é rei, quer trazer a arca para Jerusalém. A responsabilidade de como devia fazer isso era dos levitas. Davi se angustiou muito, porque a coisa deu errada, por causa da desobediência dos levitas. Tornou Davi a levantar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se um povo que tinha consigo, partiu para Bala, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no roteiro. E Uzai e Aiô, que eram levitas, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no roteiro. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, também com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Muita gente diz assim, coitado do Uzá, ele foi proteger a arca, achar que ia cair na rama. Mas Deus mandou. Bom, primeiro estava tudo errado. Que carro novo? Onde é que tem na lei que é para transportar a arca em carro novo? Isso é a invenção dos filisteus. Quando mandaram a arca de volta, mandaram um carro novo, diferente. Mas não é a ordenança do Senhor, não. A arca só podia ser transportada pelos levitas
no varal que Deus mandou e ordenou uma vara, nas argolas da arca e nos ombros dos levitas, carregando a arca. Esta é a ordenança da lei. Usar devia saber disso, eles eram coatitas, filhos da Miranda. Eles tinham que saber isso. Mas não tem problema, não, o carro novo vai ser bom. Que invenção! E usar coatita sabia que o levita coatita, ele ajudava no transporte das coisas do templo, mas não podiam sequer olhar para a arca, ele não podia. E ele tocou na arca, com boa atenção. A arca vai cair na lama. O Spruce, no seu livro Santidade, diz assim: era melhor ter deixado a arca cair na lama. A lama é mais pura que as mãos dele. E totalmente desobediente. Então, coisas de Deus do culto não pode ser de qualquer coisa, e ninguém pode ter ideia melhor do que Deus. Jamais terá. Não invente. É sério, é perigoso ser desobediente nas coisas do culto de Deus. Tanto é que Davi ficou assim, e agora? Como é que eu vou fazer para trazer a arca? Mas então ele mandou que fosse trazida a arca. Verso 13 diz: sucedeu que quando os que levavam a arca, nada de carro, os que levavam, levitas, carregando a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros e cavalos. Então, dessa forma, a arca, porque foi obediente, conforme a lei. Eu vou agora já para o Novo Testamento, para a gente partir para nos encerrar, né? Vamos ter mais coisas, mas eu vou para o Novo Testamento. Vamos para Mateus capítulo 15. Veja agora Jesus, você deve se lembrar que o Senhor Jesus mostrou a importância da adoração quando conversou com a mulher samaritana. E ela entrou na questão do culto, né? Mas eu vou acabou, é isso. Deixa eu, Mateus 15, não vou adiantar. Mateus 15. Achou? Mateus 15, vamos lá. Então vieram a Jerusalém, a Jesus, alguns fariseus e escribas que perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Cristo, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai, a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é a oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem professou Isaías a vosso respeito, dizendo, primeiro agora do povo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus irmãos, olha o perigo da tradição de homens entrando na igreja e anulando a palavra de Deus e modificando o culto.
Era o que os fariseus estavam fazendo. Aí sabe o que Jesus disse? Jesus disse, esse culto aí que vocês estão fazendo pela tradição, valida a palavra de Deus, e é vão. Imagina. Vão. Não serve para nada. Honra-me colocado no coração está longe. É vão esse culto. Que coisa, Deus está julgando o culto de tradição, que não está ordenado. Tanta coisa nós fazemos no culto que foi inventado por uma tradição que não está ordenada. Coral não estava ordenado. Os levitas cantavam. Havia coral no Velho Testamento, porque eram sacerdotes, eles representavam o mesmo povo. Mas no Novo Testamento não tem mais sacerdotes. Todos são sacerdotes. O cântico é congregacional. Não tem que ter coral, nem quarteto, nem nada de culto, nem solo, nada. Todos cantam, porque todos somos sacerdotes. Ninguém representa ninguém, todos cantam. Isso é que eu estava ordenado. Mas a tradição inventou tudo isso, e os cultos estão aí com essas coisas que foram inventadas pela tradição. É tradição. E anula o mandamento de Deus. Só sobre o culto congregacional, eu tenho esse versículo aqui que eu acho importante. Romanos 15, versículo número 6. Considero que, glória a Deus, da paciência, da consolação, nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A uma voz congregacional. É assim que é a adoração. Mas tem outras coisas. A tradição, Natal. Esse foi no quarto século, o Papa lá que inventou uma festa que era no solstício, da adoração ao sol, de ídolos e tal. E isso é 25, que era a data da festa lá, dos pagãos. Mas agora não, vai ser nascimento de Cristo. E aí a tradição trouxe para a igreja a festa do Natal. Mas o pior é o culto de Natal. Não está ordenado, não tem Jesus. Nunca falou do seu nascimento para fazer comemorar o seu nascimento. Os apóstolos nunca fizeram Natal nenhum. E nem a igreja primitiva, jamais. Quarto século. Não foi ordenado, não está ordenado, não é para fazer. Nós temos um dia de adoração, de culto, que é o dia do Senhor. E nesse dia nós temos que comemorar a ressurreição do Senhor, que sabemos que foi no primeiro dia e tal, comemorar a sua morte, pode comemorar a sua morte, na Santa Ceia, comemoramos a morte do Senhor até que ele veio, mas nascimento não tem ordem nenhuma, mas virou tradição, e é um sagrado. Mas é uma oportunidade de evangelizar. Mas olha, não desobedeça a Deus para evangelizar. Não faça isso. Se não está ordenado, não faça. Culto de passagem de ano.
na tradição da igreja. Eu fazia muito isso. Aí você ficava indignado, porque quando chegava dia 31, começava às 10 horas, que é para a gente passar meia-noite de joelho, para começar o ano de joelho. Isso é superstição, meu irmão. Se não passar de joelho, não vai ser bom. Não vai ser bom. E o pior é que tinha gente que nunca ia à igreja, mas nesse dia vinha. E vinha vestido branco. Que era para cair de lá e ir para a praia lá. Para dar 3 pulinhos na onda. E aí eu falei isso, irmãos, no conselho, está certo, não vamos fazer isso, não está ordenado fazer isso. As famílias comemorem o ano, graças a Deus lá, fazem um jantar, comam, tudo bem, mas fazer o culto não está ordenado. Aí o presbítero diz assim, não, tem que ser assar de joelho e tal. E ainda, para mexer comigo, me provocar, disse, e com 3 pulitos. Então você veja, como a tradição é mais importante do que a Bíblia, que a ordem do Senhor. Anula a ordem do Senhor. E meus irmãos, a gente não imagina o prejuízo disso espiritual, porque Deus diz que é vão. Quando a tradição anula a sua ordem, ou faz o que não está ordenado, é vão. Penso que nós deveríamos tremer diante disso. O Senhor, quando trata de culto, ele fala claramente aqui em João, capítulo 4, a partir do verso 19, conversa com uma mulher samaritana. Ela diz assim, verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, diz o que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse, mulher, podes crer, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa palavra em espírito e em verdade é chave. Olha, acabou a adoração de Jerusalém, acabou a adoração de um lugar, do templo, isso aí acabou. Passou, eu cheguei para acabar com isso. Não vai ter mais isso. Agora em todo lugar que se deve adorar, Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito não há sinceridade, não, é Espírito Santo mesmo. O culto tem que ser realizado dirigido pelo Espírito Santo. Ele dirige tudo no culto. Pregação, cânticos, salmos. É o Espírito Santo que tange as cordas do nosso coração para cantarmos os salmos como agrada a Deus. O Espírito Santo faz Cristo estar presente, porque ele é o Espírito de Cristo. E então Cristo canta os salmos no meio da congregação. Você já viu isso? Quer dizer, como é que a gente bota Cristo para cantar um rock ou um negócio aí com palavras inventadas que os homens colocaram, inventaram? Cristo vai cantar e ele, o seu espírito, inspiraram na palavra de Deus. Em
nós temos isso aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, Jesus falando, cantar-te-ei, Himinel, louvores aqui é Himinel, no meio da congregação. Himinel é hino, mas não tinha hino, era salmo, como eu disse para vocês. Então ele está dizendo: cantarei salmos no meio da congregação, com vocês. Louvores aqui é Himinel, é cantar salmo no meio da congregação. Deus canta no meio, o Espírito Santo dirigindo tudo e a pessoa de Cristo presente cantando os salmos. Dirigindo tudo, porque ele canta os salmos e ele prega. Ele é o profeta. Quando um pregador prega com fidelidade a palavra de Deus, é Cristo pregando. É o outro pregador, como o Calvino diz, que fala ao coração, é Cristo pregando. Então, o Espírito, e em verdade, conforme está ordenado na palavra de Deus, é a verdade. O culto tem que ser conforme a verdade. É essa adoração que Deus quer. E agora o último verso, já estou terminando esse está em Colossenses. Sim, naquela coisa da mulher, eu me emociono, eu sempre com esse versículo aqui, a mulher fica assim, impressionada, né? Que ele diz isso. Ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Tanto os judeus como os samaritanos, que tinham muita coisa de Deus, misturado, mas tinha, esperavam o Messias. E eles sabiam que o Messias viria para ensinar todas as coisas, isso é trazer a revelação total, perfeita, e ensinar a verdade. É isso que o Messias vinha fazer. Eles esperavam isso, né? Moisés falou que ele viria e ensinaria a eles. Então, ela disse que o Messias viria e nos ia ensinar todas as coisas. Aí Jesus diz assim, disse Jesus: eu sou, eu que falo por ti. Eu acho que ele caía de costas. A mulher disse: eu sou eu o Messias que vai ensinar todas as coisas, está ensinando todas as coisas. Eu que falo contigo. Que coisa maravilhosa, meu Deus. É isso que Messias. Colossenses capítulo 2, e vamos encerrar. Colossenses 2. Veja o que diz aqui, nesse parte do verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não anunciais isto, não provas aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrina de homens, ou doutrina dos homens, pois que todas estas coisas como se destroem. Das coisas têm, com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, tudo a ver, não tem valor contra a sensualidade. Essa palavra, culto de si mesmo, Calvino faz exegese desse texto, dessa palavra. A palavra do grego é telos treskeia. São duas palavras, telos e treskeia. Telos é vontade, telos é vontade. Treskeia é culto.
Então, seria culto da vontade. Aí, ele está dizendo, vocês estão fazendo culto da vontade. É melhor do que culto de si mesmo. Embora seja a pessoa que está cultuando como ela acha, como ela pensa, mas também como é da vontade dela. Isso é o culto da vontade da pessoa. Não existe. Vamos ter o culto dos jovens, que é como os jovens nossos. Vamos ter o culto dos mais velhos, como os mais velhos nossos. Culto das mulheres, culto. Não existe isso. É culto da vontade de Deus, não é da vontade de homem nenhum. Então é Etelos Tesqueia, é culto da vontade que está acontecendo. Não tem valor. Isso o apóstolo Paulo. Meus irmãos, é uma luta, mas é Deus que está fazendo isso, restaurando a pureza. O culto puro que Ele quer, que Ele ordenou. Simples. Coisinhas. Não pode mais nada, nem acrescento, nem tiro. Oração, leitura da palavra de Deus, sã pregação das Escrituras, cântico dos salmos e administração e recepção digna. Claro, nós temos assim ações de graça, que está dentro da oração e dar graças a Deus. Então, nós podemos, não, por favor, não faça culto de ação de graças pelo aniversário de casamento. Nem pensar. Nós podemos, no culto, mencionar na oração, dando graças pelo aniversário de casamento de alguém. Um culto não tem nada a ver com isso. E uma coisinha ainda que eu queria dizer com relação a isso. Sim, quando nós recepcionamos pessoas que vamos ou batizadas ou recebendo profissão de fé, então isso é místico, porque é uma afirmação da fé. Os irmãos que vão receber o sacramento, e tem que ser que é a recepção de sacramento, e a administração do sacramento. Mas, meus irmãos, a beleza do culto não está no que nós fazemos. A beleza do culto está em Cristo, e o que Cristo faz em nós. Eu ouvi alguém, um ministro, dizer recentemente, eu achei interessante, que a gente sempre fala assim, o culto não é horizontal, o culto é vertical, é do homem para Deus. E esse pregador disse, não. É vertical de Deus para Deus. Porque é Deus que faz você adorar, cantar, põe as palavras na sua boca para você cantar para Ele, de Deus para Deus. Esse é o culto aceitado, o culto aceitado em Cristo. E que é belo, que é maravilhoso. Nós não temos que sair do culto dizendo puxa, que foi bonita a apresentação, não sei o quê. Não, foi bonito culto. Cristo foi anunciado, pregado, exaltado. Cristo esteve presente, sentado conosco, cantando louvores no meio da congregação. Cristo. Ele é a beleza.
nós. Que nós possamos ter isso. Não é porque é preferível, não é porque Deus ordenou, é assim que Ele quer. O contrário é drástico. Deus tem compaixão. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pela exposição, pela instrução da Tua palavra. Louvamos ao Senhor tanto pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor por meio de Cristo, quanto o privilégio de aprender do Senhor mesmo como nós devemos cultuar o Senhor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, pela palavra, prepare os nossos corações para mais tarde, para o culto que prestaremos ao Senhor, que estejamos, ó Deus, voltados à Tua palavra, ao Senhor, e adorá-lo, a Deus, de uma maneira que agrada ao Senhor. Somos gratos por esta manhã, pela escola dominical. Somos gratos a Deus porque o Senhor, por graça e misericórdia, nos instrui como servirmos ao Senhor. O Senhor nos dê corações quebrantados à Tua palavra e desejosos de servir ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar? Já estamos encerrando.